conselho de sentença, a gente retoma aqui a sessão de julgamento. Agora vou chamar aqui a etapa final dessa primeira parte, que é a instrução, e passamos então ao interrogatório dos acusados. Aí pode iniciar ali a gravação, por favor, Álvaro. Ok, iniciamos. Pois não. Só no microfone só, doutor, por favor. Vê se está ligado. Isso, agora sim. Pois não. O meu cliente vai responder perguntas do juízo, defesa e jurados. Tá. Do Ministério Público e assistência? Assistência, não. Tá, ok. Pelo Ministério Público, assistência, alguma consideração? Tá ótimo. Eu faço aqui, então, só a colocação que faço em todo e qualquer julgamento, quando há pedidos dessa natureza. Né, o Código de Processo Penal, ele dispõe que no procedimento do júri se aplica as previsões que são genéricas quanto ao interrogatório, no sentido de que cabe ao juiz-presidente fazer o interrogatório e depois, a partir das respostas que são dadas pela pessoa que é acusada, é permitido às partes aqui que façam requerimentos de esclarecimento. Né? Então, por uma questão de lógica, essa a leitura que eu faço da lei aqui, como não são exatamente perguntas, mas esclarecimentos a partir do que já foi dito pela pessoa acusada, se não há respostas em relação às perguntas do juiz, não haveria o que esclarecer. Né? No caso, entretanto, aqui a defesa só ponderou que seria um silêncio parcial, isso em relação ao Ministério Público e assistência do Ministério Público, né? De maneira que, pelo menos com base nesse dispositivo, não haveria problema algum no pleito que foi feito. A questão que se coloca também que o interrogatório, e aqui se torna relevante, né, diante do que foi colocado pelo defensor, que o interrogatório, além de meio de defesa, também é um meio de prova, né, que haveria de ser submetido ao contraditório e perguntas de todos os presentes aqui no tribunal do júri, ou seja, juiz, Ministério Público, assistência, defesa e também os jurados. Essa, entretanto, é uma questão, como se vê aqui, é de direito, né, e também ela é muito controvertida, nós não temos uma orientação pacífica a respeito desse ponto, e faço essa consideração apenas para que deixe registrado aqui a ressalva, a orientação desse juiz, mas que, como dito, aqui não tem uma orientação pacífica, né, eu deixo de tecer maiores considerações, eu tomar uma decisão em relação a isso, sobretudo para indeferir, porque num segundo momento essa questão pode ser submetida ao Tribunal de Justiça, STJ, STF, pode ser que lá então decida de maneira diversa. Então, como tem esse risco aqui para a regularidade do julgamento, para eventual anulação, eu deixo de indeferir o requerimento que foi feito e permito sim que só sejam feitas perguntas pelo juiz, conforme aqui orientado pela defesa, e aí negando então essa possibilidade ao Ministério Público, os defensores, melhor assistência do Ministério Público, e passando direto a palavra para a defesa. Bom, prosseguimos aqui então. O nome completo do senhor, qual que é? Wagner Cardeal Oganauskas. Entendi. Wagner, o que é que... Porque o senhor tem conhecimento disso, inclusive o senhor é advogado, né? O senhor também tem conhecimento aqui que algumas pessoas foram ouvidas no curso da investigação e depois também em audiência, inclusive magistrados aqui que relatam que tiveram... enfim, alguns incidentes na vara de família. Exatamente, que envolveram o senhor, envolveram a Ana Paula, enfim, o processo do qual vocês faziam parte, né? Uhum. Da maneira como o senhor me relatou aqui até agora, apesar de ter um litígio, ter uma ação, né, pelo que o senhor está me relatando aqui, teria sido tudo muito tranquilo. Né? Mas, de outro lado, também tem essas informações aqui que chegaram, né, por meio de magistrados, que foram ouvidos como testemunhas, né, de alguns incidentes que tiveram lá e que, em princípio, não fazem parte do dia a dia, vamos dizer assim, de uma vara de família. Concordo com certo? o senhor. Concordo com o senhor. Tá, o que é que houve em relação a esses pontos? Então, olha, do ajuizamento da ação até mais ou menos, deixa eu ver, até abril de 2021, acho, de 2020, né? A ação tramitou normalmente, né? Tanto eu quanto a Ana Paula sabíamos que tinha aquela decisão. Nós tínhamos colocado o advogado justamente para evitar conflito entre a gente. Então, a questão de patrimônio, entendeu? Era decidido lá, entendeu? Ela tinha consciência do que eu pensava, eu sabia o que ela pensava. Então, uma hora vai ter a decisão sobre isso daqui, né? Agora, a partir de abril, o que começou a acontecer foi em relação à visita das crianças. Né? Abril de 2021, é isso? Não, desculpa, acho que é abril de 2020, né? Eu já estou aqui fazendo a... Veja, o fato aqui é dia 22 de junho de 2021, né? De 2021, então é abril de 2021, desculpa. Tá, então isso foi aqui 2 meses antes isso, da morte dela? O que o senhor se refere agora? Um pouco mais de 2 meses, exatamente. Tá, tudo bem, pode prosseguir. Aí o que houve? Então, aí não houve nenhum problema específico com a Ana Paula.
entendeu? Isso não ocorreu desde o início da separação, durante o processo judicial, não houve nenhum problema com ela. Né? Houve um problema meu com a juíza que estava administrando o processo. Uhum. O que aconteceu? Durante o processo, tanto o processo de divórcio quanto o processo um processo de alienação parental que foi entrado contra mim, né, foram produzidos 2 laudos do NUCRIA, lá, o núcleo dos psicólogos lá que a vara da família usa. Né? Tá, o NUCRIA que o senhor se refere da Polícia Civil ou equipe do próprio judiciário, é isso? Equipe multidisciplinar, que é formada, né, por psicólogos, é isso? Psicólogos, exatamente. Ok, né? perfeito. Então, mais ou menos, né? Não houve mais contato entre eu e a Vera, né? Uhum. E depois eu vim descobrir por quê, né? Entendeu? Que a Vera, naquele momento, eu estava engatando, né? Eu nunca tive nenhuma atração pela Vera. Nunca tive atração por ela, nunca tive interesse, né, em ter um relacionamento com a Vera, né? Agora, a partir daquele momento, a Vera começou a se interessar pelo Jorge, que era o ex-marido da Ana Paula Passos, né? Tá, a Ana Paula que foi ouvida aqui também. Que foi ouvida aqui, então foi a partir de fevereiro de 2000, quer dizer, ela não comunicou isso a ninguém, nem a Ana Paula, né, e nem a minha. A gente só foi descobrir isso daí ali em julho de 2018, né, que a gente foi descobrir essa atração, que ela estava se relacionando com o Jorge, né, por conta de uma saída que ela deu, né, e a gente acabou vendo que quem trouxe ela foi o Jorge, né, e aquilo foi um choque para Ana Paula, né. Tá, então, por certo período, ainda que não muito especificado, né, muito finalizado, a Vera se relacionava com a Ana Paula, também se relacionou com o senhor, e daí, pelo contato que mantinha com a Ana Paula, isso? Ana Paula Passos, né? Com a Ana Paula Passos, conheceu o Jorge, que era marido dela, e também se relacionou com ele, é isso? Exatamente. Tá, perfeito. Aí o senhor já contou também que tempos depois houve a separação, né? Foi nessa mesma época, não foi? O senhor disse que foi 3 anos antes da morte, a morte foi em 2021, então foi por aí 2018. Então, a separação, a Vera saiu de lá, era julho de 2018, e a separação acho que foi agosto de 2018. Doutor, as datas podem não estar muito precisas, porque eu nunca fui bom de data, então pode não estar muito preciso, mas a sequência dos fatos é essa daí, né? Uhum. Ok, entendi. O senhor tinha um cargo de direção, ou era presidente de um clube, é isso? Do Clube Morgenal, exatamente. Tá. Desde quando que o senhor era presidente? Então, eu assumi ali a presidência do Morgenal, deixa eu ver aqui, foi em 2020, foi acho que julho de 2020 que eu assumi. Tá, já estava separado então? Não, já estava separado. Já tinha... Okay. Fazia 2 anos pelo menos que estava separado, né? Tá, mas o senhor já frequentava o clube antes? A sua família frequentava? A família frequentava. Tá, né? há quanto tempo já? Acho que a Fabiola saiu, ela foi treinar lá em 2017, eu acho. 2016, 2017. Tá, ela treinava judô, é isso? Ela treinava judô, era da seleção de judô, da seleção brasileira. E... O que é que o clube Morgenal, né, no contexto aqui da morte da Ana Paula, tem a ver com tudo isso? Assim? O que ela frequentava o clube? Ela não podia frequentar? Ela era sócia, não era? Doutor, tudo isso que falaram assim em relação à entrada dela no clube, nada disso é verdade. Entendeu? Nada disso é verdade. Tá, ela era sócia? Não, ela não era sócia. Tá. Ela tinha a possibilidade de frequentar o clube mesmo não sendo sócia? Então, não, o que ela não tinha possibilidade de frequentar era, por exemplo, a piscina. Quer dizer, que nem nós, que éramos sócios, muito frequentávamos ali, porque, né, porque a piscina, ou você tem uma piscina quente, eu tinha horário marcado ali, que era ruim de conseguir, e a piscina fria, principalmente aqui em Curitiba, não, é meio complicado, né? Mas era o único ambiente do clube, né, que se ela fizesse questão de frequentar, talvez tivesse algum problema ali, se ela não pedisse, não consultasse, seria esse daí. Os outros ambientes do clube, doutor, que era principalmente os ambientes onde as crianças faziam atividades, né, não existia catraca para entrar. Se o senhor for lá hoje, entendeu? E entrar no clube,
o senhor vai assistir qualquer aula de futebol que estiver acontecendo ali, que tem uma escolinha do Furacão que é conveniada do clube até hoje, que nós levamos para lá, né? O senhor vai assistir as aulas de judô que são ministradas lá que antigamente eram ministradas na época mas dos fatos. o acesso ali para qualquer pessoa que queira ir para o clube, Qualquer pessoa. ou ela tinha o acesso por ter filhos que estudavam, não, que treinavam lá? Ela por ter filhos lá, mais ainda, entendeu? Mais ainda, mas qualquer pessoa daqui, desse plenário que for lá hoje vai entrar e vai assistir. Porque até hoje, entendeu? Não existe catraca lá. Doutor, antigamente o judô era no salão de festas, lá na sede social do clube. Lá não tem catraca, que é o mesmo acesso da secretaria, da secretaria e do bar. Então o acesso para o salão de festas não tem catraca nenhuma. Qualquer pessoa, em qualquer horário do dia, vai chegar e vai acessar o salão de festas. E lá na cancha de futebol, a mesma coisa. Tá, embora isso naturalmente diga respeito à intimidade do senhor e dela, as pessoas no clube tinham conhecimento de tudo isso que o senhor contou, ou seja, que houve o casamento, depois, a certa altura, ela tinha uma opção sexual diferente do senhor, enfim, e por essa razão... Nada disso foi escondido, mas também não era uma coisa que sim, ficava não foi ostentando, exposto. né? Não foi exposto. Mas o fato dela ter separado do senhor por esses motivos, por depois ter se relacionado com a Vera e tudo mais, era motivo de vergonha para o senhor no clube, para as pessoas no clube? Nunca. Porque, inclusive, depois que ela se separou por esse motivo, né, quer dizer, as pessoas vinham conversar comigo, e eu falava naturalmente sobre isso daí. Eu nunca neguei esse fato para ninguém. Tá. A denúncia aqui ela faz menção a uma carteirinha para entrar ou para frequentar o clube. Que carteirinha que é essa? Então, doutor, isso daí é uma coisa que eu não sei explicar disso daí. Eu sei que em dado momento, né, a Geni me procurou e falou assim, vamos fazer uma carteirinha para a Ana, né? E eu não vi problema nenhum em fazer a carteirinha para ela. Ela poderia ter acesso sem a carteirinha e com a carteirinha. Inclusive, doutor, esse assunto do acesso, só para deixar claro o assunto, né? Foi ouvido aqui na audiência de instrução, foi ouvido o Rafael Brito, que é o atual diretor administrativo do clube. Ele falou exatamente isso, que acesso ao judô, acesso ao futebol, não precisa de carteirinha. A Edna confirmou isso, entendeu? E eles como responsáveis lá falaram que nunca houve nenhum pedido para que você fosse barrada na Paula acesso ao clube, né? Então isso aí são provas que foram produzidas aqui na fase de instrução, né? E que não deixa nenhuma margem de dúvida sobre isso daí. Tá. Mas essa carteirinha foi feita para ela? Então, pelo que eu vi depois, no processo que eu li, foi feita. E eu não fiquei sabendo que ela havia sido feita. Mas em que contexto que ela fez essa carteirinha? Então, a Geni falou para mim, olha, a Geni falou assim, Wagner, vamos fazer uma carteirinha para Ana Paula? E eu falei, não vejo problema nenhum, a Ana Paula já tem acesso ao clube. Então eu imaginei que ela queria a carteirinha para poder ter acesso às áreas privadas do clube, que ela não teria sem a carteirinha, que era de piscina, essas outras, a academia também ela não teria acesso. Eu imaginei que a carteirinha fosse para isso. Tá certo. O senhor, na condição de presidente, né? O senhor tinha a livre administração do clube? O senhor podia dar ordens ou o senhor dependia do aval de alguém? Tem coisas que, como qualquer... Quando você está num cargo assim de chefia, tem coisas que eu podia tomar decisão sozinho e tem coisas que eu precisava contar com a diretoria, com o conselho deliberativo, depende da matéria, né? Tá. O clube ele tinha câmeras de segurança? Tinha câmera... Não, então aí que tá, doutor. O clube tinha câmeras de segurança, mas não... apenas 2 câmeras funcionavam no clube. Entendeu? E isso também foi confirmado. A Edna que confirmou isso daí, porque eram apenas 3 pessoas podiam acessar as câmeras. O computador da Edna, que ficava lá ligado o dia inteiro para os funcionários poderem acompanhar o que acontecia, eram as 2 câmeras que ficavam para a rua de entrada do clube ali. Entendeu? A rua principal. Porque tinha tido muito assalto de carro de funcionários ali naquele pedaço e foi colocada a câmera ali. Agora, nas laterais do clube e na sede social não tinha nenhuma câmera. Né? As câmeras que tinham ali, desculpa, para ser mais preciso, as câmeras que tinham ali na lateral da sede social, né, que foi a rua que pegaram o tal do motoqueiro andando ali, ali tinham câmeras que estavam todas, nenhuma funcionava. Né? Então, eu explico para o senhor pelo seguinte, a gente pegou o clube numa situação de penúria ali. Né? O clube estava falido. E isso também é confirmado pelos funcionários. Isabel comenta isso, a Edna comenta isso. Né? E a Edna até fala, nós não tínhamos direito para arrumar as câmeras, dinheiro para arrumar as câmeras. Nós não tínhamos. Então, o que foi proposto foi um sócio lá, que tinha uma empresa de tecnologia, né? No caso, quem era o funcionário de tecnologia na época ali era o Felipe, né? O Felipe falou assim, olha, nós estamos com um problema nessas 2 câmeras aqui, que a partir das 6 da tarde
quando tem mais fluxo de dados ali na internet da região, as câmeras estavam ligadas direto no cabeamento ali e caía a câmera. Entendeu? Aí o Felipe falou assim, ó, aí o Felipe, ele não tinha conhecimento técnico, era estagiário, né? Ele foi conversar com esse sócio, e o sócio falou assim, olha, se vocês quiserem, né, eu tiro todas as câmeras, né, analiso todas as câmeras que estão paradas aqui, faço um teste nelas, né, trocamos o cabeamento aqui, que o clube é velho, trocamos o cabeamento interno, que isso aqui deve ser um problema de cabeamento também, e depois aquelas que estiverem funcionando, a gente recoloca, né? Aí, por uma questão de economia, a gente optou por não fazer com esse sócio, né? Quem fez depois essa retirada foram os próprios funcionários e passou para a empresa que estava administrando a segurança do clube na época, que também fazia esse tipo de serviço. Mas isso foi feito em que data? Em que data, levando em consideração, que é o que importa aqui, o dia 22 de junho, né, que foi a data da morte dela. Essas câmeras, elas foram retiradas ali? Então, a data da retirada das câmeras, eu não estava lá. Né? O que eu sei é o seguinte, eu sei o processo que foi realizado, eu tinha conhecimento desse processo que foi feito. Né? O senhor consegue indicar, pelo menos, se foi naquela semana, se foi naquele mês, foi uma data próxima ou não? Doutor, eu não sei dizer para o senhor se foi... Tá, mas de qualquer maneira, mesmo aquelas câmeras que o senhor disse que funcionavam, no dia não funcionavam, então é isso? Não, aquelas duas câmeras que estavam... que o senhor disse que nem todas funcionavam, não, né? Mas isso daí já ficou claro, todo mundo já não, ok, mas... disseram, né? Não, sim, doutor, não funcionavam mesmo, né? Tá. Elas não estavam colocadas, como nenhuma das outras câmeras laterais que não funcionavam, não estavam, né? Tá, mas isso não partiu de uma ordem do senhor? Não partiu diretamente da minha. Não, o senhor sabe dizer quem é que tomou essa decisão? Quem é que falou, olha, hoje nós vamos retirar aqui para que... Olha, o que as testemunhas indicaram é que foi o Marcos Ramon que passou a informação. Ele que deu a ordem, é isso? Ele que deu a ordem para tirar as câmeras, que ele era o diretor administrativo, né? Quer dizer, eu não tinha como ficar sabendo todos os detalhes que aconteciam, né? Tá. O Marcos Ramon, que é o outro acusado, qual que era a relação que o senhor mantinha com ele? E desde quando? Era relação só profissional, né? O Marcos começou a aparecer no clube em razão do judô, que ele era judoca, tinha um projeto social na casa dele, né? Que lá tinha alguns tatames lá, onde tinha umas crianças de uma favela próxima que iam treinar lá, né? Ele dava treinamento para as crianças lá, e ele tinha sido professor de uma pessoa que é muito influente no clube, tinha sido diretor jurídico na gestão anterior, trabalhava como advogado do clube e geria todo um processo do CBC que a gente tem ali, né, de captação de recursos, que é o Rafael Brito, né? Tá, mas então, e essa pessoa indicou, né, levou o Rafael para lá e foi ali, levou o Marcos Ramon para lá e foi aí que eu conheci ele. Tá, então nessa época aqui da morte da Ana Paula, você conhecia ele há quanto tempo? Conhecia ele, não sei se chegou a um ano, doutor. Tá, e nesse período de um ano, o senhor mantinha uma relação estritamente profissional por conta do Exatamente. Enquanto tinha o assunto do judô, só quando eu ia assistir os treinos da minha filha ali, que eu acabava vendo quem estava treinando, se por acaso coincidisse o dia que eu estava lá assistindo, com o dia que ele estava treinando, né? Depois virei presidente do clube, estava mais por lá, mas, né, isso daí começamos a ter um contato maior quando o Rafael foi lá conversar comigo para ver se ele podia fazer um projeto de trabalho lá no clube, né? Tá, mas fora então os assuntos relacionados ao clube, o senhor não mantinha qualquer outro tipo de relação com ele? Não, doutor, eu nunca tive nada assim, se eu dizer assim, talvez tenha tomado cerveja com ele lá alguma vez, lá no clube com os sócios antigos ali, que tinha uma mesa que a gente sentava, vários sócios antigos ali que sentavam ali, e quem estivesse perto, mas assim, sozinho, de chegar, ir na casa um do outro, isso não existia. Em algum momento o senhor chegou a fazer, ainda de maneira indireta, transferências bancárias para ele ou para a pessoa indicada por ele? Não, todas as transferências que eu fiz, foram dezenas de transferências, foram para o clube e para pagar obrigações pecuniárias do clube. Tá, porque a parte que interessa aqui, né, que diz respeito à denúncia, a acusação que é formulada aqui contra o senhor, é que o senhor teria transferido ou pago para ele R$38 mil, né, para que executasse esse crime. E aí há aqui a notícia, né, tem aqui documentos que indicam, que apontam para para essa direção, né, e também depoimento de testemunhas, entre elas, em especial, a testemunha feita por primeiro aqui, que é a Isabel, né, a Isabel que me parece que trabalhava com a parte financeira do clube, ou ela era responsável movimentação de dinheiro, né? Exatamente. E aí o que foi pelo contas a pagar do clube até acho que abril daquele ano, se eu não me engano. Tá, o senhor tinha uma pessoa jurídica do qual o senhor era titular? Ou era... Sim, é o meu escritório de advocacia. Tá, que é o escritório de advocacia, ok. Isso. Né?
Esse valor de R$ 38.000 aqui que consta no documento teria sido repassados do seu escritório para o clube. O que que era? Então, esse daí, como eu falei para o senhor, todos os depósitos que eu fazia era para... tinha uma finalidade, entendeu? Que era para pagamento de alguma obrigação pecuniária do clube. Esse caso em concreto, existia um contrato de prestação de serviços, que foi aquele contrato que o Rafael Brito, né, apresentou o Marcos ali, levou o Marcos como especialista na área administrativa, né? Ele era professor da UPET, tinha pós-graduação na área. O clube era um clube antigo, que foi gerido por uns senhores ali que ficou largado o tempo inteiro. Então, os funcionários estavam acomodados, né? Então, o trabalho que o Rafael levou o Marcos para fazer foi um trabalho para aumentar o atendimento e a qualidade da prestação de serviço dos funcionários. Entendeu? Então, ele fazia, às vezes, reuniões periódicas, mas ele acompanhava o trabalho de cada funcionário, né? E com isso a gente conseguiu aumentar a venda de títulos. E essa prestação de serviço dele estava amparado num contrato de prestação de serviço, né? Que previa o quê? O pagamento de uma mensalidade para esse serviço que ele prestava, né? E depois também uma remuneração para tudo que ele trouxesse de convênios, patrocínios para o clube. Ele tinha um bom relacionamento, né? Tinha uma network legal que ajudou bastante o clube. Tá, isso o Marcos, né? Exatamente o Marcos, né? Tá, mas então ele foi, apesar de ser também, além de ser um diretor, então ele foi contratado, então, é isso? Então, ele foi primeiro contratado, entendeu? Ele foi contratado como prestador de serviço, né? Para realizar esse trabalho e realizar essa obtenção de patrocínios e vendas de título, né? Depois, no curso do processo, ele foi... os próprios diretores... Houve uma reunião de diretoria, que eu não estava presente, que eu fui comunicado depois. Eles me apresentaram o Marcos como uma opção de diretor, né? Que é muito difícil a gente conseguir diretor num clube, né? Que por mais que você consiga ali que o diretor tenha um contratozinho para receber algum valor, alguma coisa, alguém que vá lá dedicar tempo. É muito difícil a gente conseguir gente para isso daí. E o Rafael levou o Marcos como uma pessoa que estaria disposta a ajudar ali em alguma diretoria, né? E foi indicado pela gente ali, que na época quem coordenou essa reunião dos diretores foi o Chico, que é o atual presidente, né? E eles indicaram o Marcos para a diretoria administrativa do clube, que estava sem diretor na época. Tá, correto. Então ele primeiro foi contratado e depois também Depois ele virou assumiu diretor. daí o espaço, vamos dizer assim, o posto ali de diretor, certo? Diretor, exatamente. Ok. O senhor já disse que fez essa transferência para o seu escritório e R$ 38.000 para o clube. Exatamente. Tá? Qual foi o destino dado para esse dinheiro? Então, esse destino dado para o dinheiro, então eu falei para você que era para pagar uma obrigação pecuniária do clube. Tá. Então, o Marcos, ele conseguiu, né, ele já vinha conseguindo outros benefícios para o clube, conseguiu um convênio com essa MIT Kimonos, que foi uma coisa assim, existe um fabricante de kimono no Paraná inteiro, para jiu-jitsu, judô, que for um kimono de qualidade, eu estou falando assim, né? Então ele conseguiu trazer um dos maiores fabricantes de São Paulo, que era essa MIT Kimonos. Nós seríamos representantes exclusivos dele no Paraná, lá no clube, né? Ele estava mostrando serviço já, por isso que a diretoria estava gostando do trabalho dele. E o que ele conseguiu assim, de maior vantagem para o clube foi um contrato com um grupo educacional chamado Multivix, que é um grupo do Espírito Santo, parece que é o grupo mais forte do Espírito Santo lá em termos de faculdades lá. E esse clube e esse grupo resolveu instalar um polo educacional no Morgenal. Então eles estavam entrando no Paraná aqui e queriam entrar através de Curitiba no Morgenal, né? Então foi uma negociação que demorou ali acho que 3 ou 4 meses, né? Com vinda, a gente nunca foi para lá, eles que vieram sempre para cá, né? Até que o contrato foi fechado, acho que foi em fevereiro de 2020, esse contrato, né? E esse contrato previa, né, que ia ter um prazo para poder ser executado, que o clube ia ter que fazer umas instalações internas, ia ter que ter uma sala de aula, ia ter que ter uma biblioteca, uma recepção exclusiva para isso. Então a gente ia ter que fazer uma reforma ali para poder atender essa necessidade, né? Mas o retorno financeiro que eles estavam propondo para a gente era muito grande. Era de 40%, entendeu? Do valor de cada mensalidade. Tá, mas esses R$ 38.000, não, então, né, de eu estou maneira explicando para o senhor resumida. qual que é o... Entendeu? Esses R$ 38.000 foi o quê? Quando ele fechou o contrato, e a gente apresentou para a diretoria o contrato fechado, né? Aí o Marcos falou assim, tá, agora é o seguinte, nós temos o meu contrato ali que prevê o pagamento de comissão, entendeu?
Então eu quero agora, para poder executar isso daqui, que ele era o representante, né, aqui no Paraná, através do Clube Morgenal. Todo o contato da Multivix era através dele. Ele foi atrás, ele que tinha os contatos lá dentro, né? Então ele falou assim, então eu quero o pagamento de uma comissão pela instalação desse polo educacional aqui no Clube Morgenal. E aí o que foi negociado na época foi o pagamento de um valor correspondente a uma moto. Ele queria um meio de locomoção, ele não tinha. Ele usava o carro da prima dele, da Sônia. Que era um carro branco que tinha lá, que eu não lembro qual que é a marca do carro, né? Então ele funcionava de Uber, funcionava tal, então ele queria, falou, então eu quero como comissão para isso daqui o valor de uma moto. E quem foi escolher a moto com ele lá foi o Carlos Levi, que era o diretor financeiro. O Carlos Levi foi com ele lá escolher a moto, né? Aí houve a transferência do dinheiro para o clube, para fazer o pagamento dele por dentro do clube normal, com uma coisa, quer dizer, que é auditada, que é tudo a contabilidade do clube. Foi feito o depósito lá, né? E esse depósito depois foi repassado para o Marcos, né? Com todo o procedimento lá, que eu fiquei sabendo com o Levi, que era o diretor financeiro, acompanhando, né? Então isso foi de conhecimento público notório. Quer dizer, o Levi foi com ele buscar a moto, todo mundo sabia que ele estava comprando a moto com o dinheiro, com o recurso dele. Tá, não, eu entendi, Wagner. Na verdade, a minha pergunta é muito mais simples, né? Houve uma transferência de 38 mil reais. Isso o senhor tem documentos aqui, me parece que o senhor não nega, o senhor confirma. Confirma, exatamente. Né, do seu escritório, né, da pessoa jurídica, enfim, da sociedade de advogados, é isso? Isso, exatamente. Né, 38 mil para a conta do Morgenal, que é o clube. Uhum. E aí o senhor está me explicando que esse pagamento foi feito de 38 mil para... Para pagamento, para honrar essa obrigação estabelecida num contrato com o Marcos. Que seria ali a comissão dele... A comissão dele por trazer aquele benefício para o clube, transformar o clube naquele polo educacional. Tá. E essa transferência foi feita, no caso do seu escritório, para o clube, por qual razão? O senhor que se comprometeu pessoalmente? Isso? Não, é porque o meu dinheiro estava na conta do escritório. Em vez de transferir para minha conta, para poder passar para a conta, estava lá, o escritório, é aquela sociedade, como é que é? Sociedade simples, né? Uhum. Entendeu? Que sou só eu. Não, entendi, mas a pergunta até é outra, veja. Tá. Quem assumiu essa obrigação foi o clube. Exatamente. Uhum. E aí o senhor tirou um dinheiro do seu escritório para... Mas doutor, como eu fiz em dezenas de outros depósitos aí. Era um empréstimo que o senhor fazia para o clube para depois se ressarcir, é isso? Exatamente, porque o clube estava passando, a gente passou pela pandemia, o clube não tinha dinheiro para pagar os funcionários. Como eu paguei vários meses, se o senhor fez lá, a Isabel fazia o pedido, Wagner, não tenho dinheiro para pagar o funcionário. Eu depositava e pagava o funcionário. Essa foi uma obrigação. A própria Isabel chegou a relatar aqui hoje, né? A gente não tem por que ficar discutindo, enfim, debatendo essa questão. E aí, na sequência, esses 38 mil reais foram encaminhados para quem? Depois, como eu fiquei sabendo, foi encaminhado para o Marcos, que era o titular desse crédito. Tá, né? E quem é que fez essa transferência daí no clube? Então, aí com certeza foi, porque todo contas a pagar era feito pela Isabel. Tá. E a Isabel fez a transferência para uma conta de titularidade do Marcos ou não, para outra pessoa? Então, é coisa que eu não sabia, que é de procedimento que eu não sabia, que eu fiquei sabendo depois no processo, que quem recebia todos os pagamentos do Marcos era uma conta dessa Sônia, prima dele, que era dona do carro com quem ele morava, né? Porque o Marcos tinha um problema com a ex-mulher dele lá e não podia receber valores na conta dele, lá com medo de bloqueio, uma coisa. Essa é a informação. Ela utilizava uma conta de terceiro, terceiro, então... mas não foi uma coisa assim que eu autorizei nada, é uma coisa de procedimento interno do clube, né? Como tinha vários outros funcionários, por exemplo, que pagavam pensão, entendeu? E parte do salário dele já era acreditado direto na conta da ex-mulher, por exemplo. Tá, entendi. Mas de maneira objetiva, que é o que importa, o senhor fez uma transferência de 38 mil para pagar, então, o Marcos pelo serviço, foi para a conta do clube e aí o clube... Não, então eu fiz a transferência para pagar uma obrigação pecuniária do clube, que no caso era do Marcos. Sim, como entendi, tinha ok, sempre as obrigações. perfeito. Né? A gente não tem por que, enfim, controverter a respeito disso. O senhor mencionou que o Marcos ele queria comprar uma moto, porque ele não tinha meio de locomoção. Exatamente. Ele chegou a comprar essa moto? Sim, foi uma coisa que você falou, ele foi com o Carlos Levi, que era o diretor financeiro, escolher a moto, para a gente ter o valor fixado, e depois o Carlos Levi foi com ele buscar a moto, entendeu? E então, qual foi o valor dessa moto? Então, eu acredito que foi esses 38 mil reais que foram passados para ele lá, que foi combinado o valor. Eu acredito que foi esses 38 mil. Tá, mas quando o senhor diz acredita, porque veja, o senhor fez um empréstimo do seu patrimônio pessoal, particular, né, em favor do clube. Exatamente. E aí o senhor disse que fez isso, tinha feito já isso algumas vezes, enfim, ia ser ressarcido depois. Dezenas de vezes, excelente. Dezenas de vezes, ok. Né, e esses 38 mil reais foram repassados para o
para o Marcos Ramon numa conta de terceiro que era da tia dele, né? Pelo que o senhor mencionou. Então, mas é que todos os valores, até esses R$ 1.500 que o Marcos já recebia antes disso, há quase um ano, eram repassados para a conta da prima tudo dele. bem, mas a pergunta que se faz assim, o porquê que o clube tinha que interferir, ou enfim, ir fazer a busca, ou comprar essa moto? Né? Porque foi acertado um valor, o valor foi passado... Porque não é que o clube tinha que fazer, né? Olha, ele precisava de uma moto, certo? Tá. Ele precisava de uma moto. Então o que acontece? Ele podia comprar uma moto de 10 ou de 50. Então o que acontece? E aí fixaram o valor de 38. O diretor financeiro foi lá para poder ponderar o negócio, entendeu? E ele não comprar uma moto que fosse uma moto que fosse ali razoável de acordo com o que a gente pudesse pagar. Foi entendi. Aí foi repassado então os R$ 38.000, que foi o valor acertado pela moto. Exatamente. Foi comprada essa moto? Então essa moto foi comprada. Tanto é que tá. Que motocicleta que era essa? Eu sei que é uma moto de cilindrada grande lá. Acho que é Daytona que eles falaram, né? Tá. E ela foi comprada onde? De quem? Não sei, Excelência. Não sabe dizer, mas foi numa loja, pelo que o senhor sabe? Pelo que eu vi nas fotos, lá o Carlos mandou foto no grupo da diretoria e no grupo tal. A impressão que eu tinha é que ele estava dentro de uma loja. E era uma moto lícita, ou seja, documentada, regular? Eu ou creio não? que sim, por esse valor. Acho que ele não ia comprar uma moto ilícita. Tá, o senhor chegou a ver essa motocicleta? Eu vi numa ocasião, por exemplo, que ela estava estacionada na academia do clube. Que acho que um dia que estava chovendo, que ele deixou estacionado ali na academia do clube. Tá, tudo bem. Bem, o senhor tem conhecimento aqui de que chegou enfim, a delegacia de polícia, né? A delegada conduzia fotografias dessa motocicleta que foram tiradas por terceiros ali no clube. De qual motocicleta? Dessa da... Quero crer que seja essa motocicleta. Essa é a pergunta que eu faço. Tá. Né? Uma motocicleta que estava estacionada no clube. Certo? Essas fotografias, o senhor teve esse processo, dizem respeito a essa moto que foi comprada e era utilizada pelo Marcos? O que eu vi, as fotos que eu vi, que o senhor deve estar falando através do que foi no laudo do Instituto de Criminalística. Isso, né? Que estão no laudo. Foi objeto de um laudo também, então, né? Eu acredito que, não, o que está falando é essa moto que está aí sem placa, sem tal, não é uma moto que vale R$ 38.000. Entendeu? A moto dele, falando para o senhor, é uma moto grande. Tem uma moto Daytona. Essa moto que está aí na foto do laudo criminalista é uma moto pequena. Wagner, agora sim, para finalizar, eu falei isso umas 3 vezes, eu estou me estendendo e muito aqui, mas admitindo a hipótese de que, assim como diz o Ministério Público, né, apenas para dar sequência aqui a linha de raciocínio, admitindo a hipótese de que o Marcos tenha sido executor desse crime, o senhor sabe dizer que motivação que ele teria ou por que ele teria feito isso? Doutor, eu não gostaria nem de pensar nisso, sinceramente. Eu não, sei lá, Ele conhecia a Ana Paula? Não conhecia. Não conhecia a Ana Paula. Eu não gostaria de pensar nisso porque eu acho que é uma coisa que Mas o senhor também não sabe, admitindo essa hipótese, o senhor não sabe dizer o porquê que isso teria acontecido? Não sei. Tá certo. Wagner, eu não tenho mais perguntas aqui. Como já de antemão, né, o seu advogado, e me parece que o senhor aceitou essa orientação, não responder as perguntas do Ministério Público e Assistência, eu passo direto então para a defesa dele. Oi, só um esclarecimento em relação ao Marcos e o clube. No começo, quando a gente ouviu as testemunhas, foi dito que os diretores do clube tinham que ser necessariamente sócios. Isso é verdade? É verdade. Tem que ter uma condição no estatuto que obriga a ter 3 anos, pelo menos, de sócio, para poder ser diretor. Era sócio do clube? O Marcos era sócio, inclusive ele era sócio antigo do clube. Depois, eu fiquei sabendo disso depois, entendeu? Na época que a diretoria votou ali para o nome dele, a família dele frequentava o clube. Ele tem um primo, que depois eu fiquei sabendo que era, porque não é mesmo o sobrenome, que é um sócio antigo do clube. É um sócio já que estava sempre ali tomando cerveja, tal. Então a família dele já frequentava o clube de antigamente, né? Então essa regra não foi quebrada? Não foi quebrada, não foi. E quando ele assumiu a diretoria, ele fazia diretoria e a venda de títulos, os 2 cargos ao mesmo tempo? Então ele continuou a exercer, a cumprir aquela função do contrato dele, né? E começou a exercer o cargo da diretoria, né? Que foi como eu havia explicado, né? Ele não era o único, né? A gente tinha na nossa gestão, por exemplo, que foi prestado depoimento também o Hussein, que era professor de levantamento de peso, né? Mas como ele era uma pessoa que tinha muita projeção, a gente colocou ele como diretor de esportes. Então ele continuou a receber pela função dele, que era professor, e a função de diretor dele não era remunerada. O tempo que ele gastava como diretor a gente não remunerava só a função dele de professor, né? Era isso. Perfeito.
Pelos demais, alguma outra pergunta? Tá. Wagner, para finalizar, o senhor disse que não mantinha outro tipo de relacionamento que não fosse profissional com o Marcos, né? E também foi perguntado para o senhor aqui se o senhor passava algum tipo de informação em relação à vítima. Por Marcos, o senhor respondeu também que não, né? Sim. Uhum. E aí, então, no mesmo sentido, o senhor também não passava, não conversava com ele questões atinentes aqui à vítima, Ana Paula, o senhor também não mencionava questões atinentes à então companheira, namorada da Ana Paula, que era a Luana? Não. Não. Olha, doutor, é aquilo que eu falei, né? Eu não me lembro, assim, não, quer dizer, como eu não tinha intimidade com ele, entendeu? Eu falei assim, a gente não quer tomar cerveja junto como faz com um amigo. Não, tudo bem, não então, tem quer dizer, então eu não me lembro, sinceramente, de ter, se por acaso eu falei alguma coisa, não foi nada, eu não tinha comentário. Ok, entendi, foi do relacionamento que tinha ali depois do trabalho, eventualmente para tomar cerveja, conversar alguma coisa, mas não... E sempre com mais gente ali naquela mesa. Mas não que fosse um amigo próximo do senhor, para o senhor trocar ideia a respeito disso. Não, né? nada, intimidade assim não tive não. O telefone 419-8987-7135, o senhor sabe de quem que é? Não conheço. Tá. Essa pergunta eu faço, e aí fica à vontade para fazer alguma consideração. O telefone do Marcos foi apreendido, né? E aí consta uma conversa que ele teve por WhatsApp com esse número, em que tem aqui o nome completo da Ana Paula, celular, profissão, personal driver, motorista aplicativo, Facebook, Luana Mello, de igual forma também o Facebook, os veículos, Onix vermelho, Zafira, cinza, placas, endereço, moram juntas, Rua Jales Ribeiro de Melo, 466, Barreirinha. E aqui a localização, né? O senhor sabe dizer como é que ele teve acesso a essas informações e por que isso constava no celular dele? Olha, excelência, não sei dizer, viu? Não sei, teria que perguntar para ele isso daí. Tá ótimo, então. A gente encerra por aqui, eu agradeço. Obrigado. Retomando a sessão de julgamento, agora pela última vez, eu convido todos para que fiquem em pé, para que se faça a leitura da sentença. A prática do conselho de sentença é que se coloque os acusados perante o juiz, para que ouçam aqui a leitura da sentença e para que, de maneira muito breve, também o magistrado faça uma explicação do que ocorreu e qual foi o conteúdo aqui da decisão do conselho de sentença e, em consequência, também da sentença que é prolatada no processo. No dia de hoje, aqui, a pedido dos defensores, houve a dispensa dos acusados Wagner Cardeal Organauskas e também Marcos Antônio Ramon. Desejaram, e é um direito deles aqui, não comparecer à leitura da sentença, que é perfeitamente possível, perfeitamente válido. Então a gente dispensa aqui, enfim, a figura presencial deles enquanto se faz a leitura, repito-se aqui, da sentença. Eu vou fazer só um último apontamento, já foi feita uma orientação aqui pelos oficiais de justiça, é feita a leitura da sentença, né? Encerra o julgamento, qualquer comentário que tenha que ser feito em relação à decisão do conselho de sentença, seja de jurados, não vai ser feito nesse ambiente. Né? Em outras palavras, todo mundo em silêncio, pega suas coisas, vai embora, a gente fecha e está encerrado, tá bom? Eu peço a colaboração e espero também que eu não seja contrariado nisso. Bem, então, acusados aqui Wagner Cardeal Organauskas e também Marcos Antônio Ramon. Realizamos aqui o julgamento de ambos, ouvimos testemunhas, eles foram interrogados, em sequência o Ministério Público e Assistência fizeram a exposição do que entenderam devido ao Conselho de Sentença e de igual forma também fizeram os defensores de cada um deles a favor, então, das defesas que entenderam adequadas. Ao final de tudo isso, o Conselho de Sentença chegou a uma conclusão e a conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. Leitura essa de maneira resumida, ela é um pouco extensa, mas depois os acusados e quem mais quiser ter acesso poderá então fazer a leitura na íntegra. Então passo direto aqui ao item 2, fundamentação. Ao responder essa série de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão em relação ao acusado Wagner Cardeal Organauskas. Homicídio qualificado, a linha A, reconhecer a existência do fato, a linha B, atribuir a autoria ao réu, a linha C, não absolver o acusado, a linha D, reconhecer a qualificadora da motivação torpe, a linha reconhecer a qualificadora de crime cometido mediante dissimulação e, por fim, a linha F, reconheceram também a qualificadora
do feminicídio. No que se refere ao acusado Marcos Antônio Ramon, primeira série, homicídio qualificado, a linha A, reconhecer a existência do fato, a linha B, atribuir a autoria ao réu, a linha C, não absolver um acusado, a linha D, não reconhecer a semi-imputabilidade, a linha E, reconhecer a qualificadora da motivação torpe, a linha F, reconhecer a qualificadora de crime cometido mediante simulação e, por fim, a linha G, reconhecer a qualificadora do feminicídio. Em relação à segunda série, acusação de fraude processual, a linha A, reconhecer a existência do fato, a linha B, atribuir a autoria ao réu, a linha C, não absolver um acusado, a linha D, não reconhecer a semi-imputabilidade e, por fim, a linha E, reconheceram que a inovação artificiosa se destinou a produzir prova em processo penal. Item 3, dispositivo. Diante do exposto, em atenção à ato do Conselho de Sentença, julga-se procedente a acusação, a efeito de, a linha A, condenar o acusado Wagner Cardeal Organauskas pela prática da conduta prevista no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º, 4º e 6º, combinado com o parágrafo 2º-A, inciso 1º, todos do Código Penal, ou, em outras palavras, uma condenação por homicídio qualificado. A linha B, condenar o acusado Marcos Antônio Ramon pela prática das condutas previstas no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º, 4º e 6º, combinado com o parágrafo 2º-A, inciso 1º, todos do Código Penal, e também da conduta prevista no artigo 347, parágrafo único, também do Código Penal. Em outras palavras, aqui uma condenação por homicídio qualificado e também por um crime de fraude processual. Item 4, dosimetria da pena. Eu dispenso a leitura integral de seus fundamentos, passando direto aqui, primeiro, a pena definitiva fixada ao acusado Wagner Cardeal Organauskas pelo homicídio qualificado, pena definitiva de 25 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Pena aplicada ao acusado Marcos Antônio Ramon, inicialmente pelo crime de homicídio qualificado, pena definitiva de 28 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão em regime inicialmente fechado. Já em relação à condenação pelo crime de fraude processual, pena aplicada de 1 ano, 1 mês e 2 dias de detenção em regime inicialmente semiaberto, além também da condenação à pena de multa, que foi fixada aqui em 124 dias multa. Eu dispenso a leitura dos demais itens, deixando consignado apenas que se mantenha aqui a prisão preventiva pelos fundamentos que já eram vigentes, bem como também se determina o início imediato do cumprimento da pena em razão da soberania que se revestem as decisões do Tribunal do Júri. De remate, no que se refere aos efeitos específicos da condenação, tendo em vista que a utilização de veículo automotor para a prática do delito, também se declara inabilitado tanto o acusado Wagner quanto o acusado Marcos para a condução de veículos aqui pelo prazo em que durar a condenação, ou seja, o cumprimento da pena. Por fim, em específico, quanto ao acusado Wagner Cardeal Organauskas, também se declara aqui, a incapacidade para o exercício do poder familiar, tendo em conta que o crime praticado foi contra a ascendente dos filhos comuns. Essa decisão em relação à incapacidade para o exercício do poder familiar se estende, como é natural, aqui aos filhos ainda menores, né, cujos nomes foram listados aqui, inclusive indicado certidão de nascimento e demais documentos. Deixo aqui de fazer a referência porque quero crer que não é adequado, enfim, é dispensável individualizar nomes. Dispenso a leitura dos mais itens, Curitiba, plenário do Tribunal do Júri, dia 24 de fevereiro de 2023. Pelo Ministério Público, alguma consideração, alguma colocação? Não, excelente. Ok. Doutores, pela assistência ao Ministério Público. Tá. Doutores, pela defesa dos acusados aqui, Wagner e Marcos, alguma consideração, alguma colocação? Tá, então tá ótimo. Eu, antes aqui de finalizar, quero agradecer em especial o Wagner, o Álvaro, o Arthur, que são os servidores que sempre me acompanham aqui, oficiais de justiça, que sempre prestam um trabalho excelente. Não posso deixar de fazer referência também aqui a Fátima. A Fátima, eu já disse mais uma vez no início do julgamento, ela é servidora aposentada do Tribunal de Justiça, trabalhou conosco no Tribunal do Júri até 2019, né? Mas eu costumo brincar que às vezes ela não se aguenta e quer vir trabalhar. Então a gente, é lógico, de braços abertos a recebe aqui. E Fátima, eu agradeço não só pelo seu trabalho, que é sempre muito excelente, e você sempre aparece para trabalhar nas situações mais difíceis, né? Então eu agradeço pelo seu trabalho e, sobretudo, pela sua amizade. Tá bom? Eu agradeço. Também faço aqui um agradecimento especial ao serviço terceirizado que nos atende, vigilância, a Copa, enfim, a cozinha, a limpeza, nos proporciona aqui certo conforto durante as sessões, se estendem até tarde. Também, de igual modo, a Polícia Militar, que garante não só a escolta dos acusados quando presos, mas também a segurança de todos aqui envolvidos e plateia.
E aí, sem mais delongas, agradecimento ao Ministério Público, aos advogados que aqui atuaram na assistência do Ministério Público, os defensores que atuaram na defesa dos acusados, né? Também, como não poderia deixar de ser, aos jurados, ficaram aqui literalmente por 2 dias, foram longas horas de julgamento, tudo muito cansativo, né? Algo, inclusive, que quero crer, essa é a opinião minha, né? Não sei se é o momento de dizer isso, mas tem que ser alterado na lei, né? Submeter as pessoas que são convocadas que colaboraram com o judiciário a uma verdadeira, por que não dizer aqui uma tortura de tantas horas para participar de um julgamento é algo que, penso eu, tem que ser revisto, né? Então, sem mais aqui, na ausência de outras considerações, dou por encerrada a presente sessão, agradeço.